Pronto. Fala, professor. Boa Boa noite. noite, doutor Terra. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui, porque tá cortando a cabeça. Não, mas tá bom. Maravilha. Que bom que Pronto. tá podendo, tá me ouvindo bem, me ver bem. É, sim, acho que todos nós, né? Já estava com saudade, há tanto tempo que a gente não se encontrava, ué. Verdade, verdade. Agora, tivemos aula agora há pouco na Infam e dá saudade, professor. A aula foi muito legal. É, a turma é boa. Quando a turma é boa, a aula flui bem. Isso aí, não é? Ô Terra, conte pra gente aí, ó. Nós estamos aí na live, né? Eu sempre procuro trazer convidados com temas interessantes. Nós estamos falando aí hoje sobre gestão de pessoas e justiça restaurativa. Dá para combinar esses dois, né? Quero ver o que você vai nos contar. Mas aqui, me conta a sua carreira aí. Acho que dentro da justiça só, né? Acho que a carreira, desde profissional toda, nós vamos ficar a live toda falando. Mas conta na justiça aí, quando é que você entrou, como é que foi isso? Maravilha. Obrigado, professor Haddad. Amigos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, um beijo, um abraço a todos vocês. É muito bom estar aqui. Meu nome é José Luiz Terra, eu sou juiz federal. Tomei posse em 2002, então eu sou juiz federal há 21 anos. E o meu trabalho é gerir pessoas, professor, dentro da equipe. Então, venho lidando com equipes desde então. Fiz o curso da Infam do Fofo, faço algumas atividades de docência na Escola da Magistratura Federal, na SISMAF, e sou mestrando da Infam. Inclusive, meu orientador é um cara muito legal, não sei se o senhor conhece, é o professor Haddad. O professor Haddad é meu orientador da Infam, do mestrado. E mestrado em gestão de pessoas. Então, basicamente, era isso, professor. É um pouquinho da minha história para contextualizar o pessoal que está nos acompanhando. Perfeito, joia. E você está trabalhando agora também, você está com um programa aí no TRF4, né? Da questão lá da corregedoria. Como é que está sendo essa experiência? Ah, bacana, bacana. O corregedor anterior, o doutor Cândido, ele nos convidou para participar da elaboração da Semana da Inspeção. Para quem está nos acompanhando e não é da Justiça Federal, a Semana da Inspeção é uma semana por mês que nós temos que parar, então o nome é em maio. Ficamos a semana toda revendo acervo, verificando pendências. É um momento de parar e parar para se preparar para o próximo ano, porque terá nova inspeção em maio do outro ano. E aí, na inspeção, o doutor Cândido nos convidou para participar de um dos dias da inspeção, que era o dia 2, e preparar uma atividade relacionada com todas as equipes cíveis, então todas não criminais, da quarta região, e foi um belo desafio, foi impressionante. E aquela semana da inspeção foi muito boa, professor, porque, além disso, no terceiro dia, nós tivemos uma atividade de justiça restaurativa, foi a pedido da nossa atual corregedora, a doutora Vânia. A doutora Vânia pediu para o doutor Cândido e ele, de forma muito generosa, abriu o espaço e fizemos uma atividade de justiça restaurativa impressionante, aí sim, com todas as unidades da quarta região, e foi uma coisa assim, foi impactante, assim, foi muito legal, uma experiência da quarta vara. Eu trabalho na quarta vara federal de Passo Fundo. A minha equipe, então, tem pessoas maravilhosas, e a gente pôde desenvolver, então, essas duas atividades, tanto a do dia 2, que era quanto às metas, e preparação de prazos e o que como é que quereríamos estar daqui a 12, 24 meses, e também com o terceiro dia, que é a justiça restaurativa. Foi aí que você descobriu, então, que justiça restaurativa e gestão de pessoas combinam? Foi É? aí, Ou já sabe? professor. É mesmo? E como é que faz essa combinação? Tem jeito? Tem jeito. E digo mais, professor, eu acho que não tem jeito não fazer justiça restaurativa na gestão de pessoas. Quando a gente fala de justiça restaurativa, esse trabalho que foi desenvolvido aqui na quarta região foi desenvolvido pelo NUJURI, o Núcleo de Justiça Restaurativa. Eu até vou citar o nome das meninas aqui para não esquecer ninguém, tá? Eu tenho que fazer essa homenagem assim, a Cristina de Albuquerque Vieira, que é mestre pela Infam, colega maravilhosa de concurso. A Cris, então, a Simone Barbizan Fortes, juiz da Federal. Tem também a Carolina Lebos, também juiz em Curitiba. A Cláudia Alberton, uma querida diretora de secretaria, uma amiga nossa, a gente fez o upgrade. É um doce, a Claudinha.
Tem a Jordane também, o Jordane Alexandre, que é da Quinta Vara de Blumenau. Tem a Paula Cristina e tem a Carla Grau. A Carla Grau é talvez a pessoa que mais movimenta o Nujure e esteve muito forte nessa atividade da corregedoria. E essa equipe se propôs a pensar justiça restaurativa para trabalhar com as equipes. E olha só que desafio. O que eles poderiam fazer, professor? Aí o senhor melhor do que eu sabe as metodologias, né? Vamos desenvolver um círculo de paz lá com a equipe, tá? Mas quem é que vai ser o responsável? Como é que a gente vai fazer? E elas tiveram, então, um insight de trazer a justiça restaurativa para dentro da equipe. Sabe por quê? Porque justiça restaurativa, professor, ela traz elementos muito interessantes, porque ela vai tentar promover a prevenção de conflitos. Isso é gestão de pessoas. Tem que prevenir gestão de conflitos. E mais, a gente tem que fazer uma construção coletiva e compartilhada das nossas soluções para soluções conflitivas ou ainda também para tomada de decisões. Então, justiça restaurativa tem também tudo a ver com gestão de pessoas. Não há como fazer gestão de pessoas sem falar de CNV, que é a comunicação não violenta. Até eu não gosto muito do termo CNV, eu prefiro comunicação assertiva. Mas vamos lá, vamos usar o CNV, que é para a gente poder ter um parâmetro de comunicação. Não, CNV tem tudo a ver, calma. justiça restaurativa, são elementos bem importantes. Não, mas aqui, eu estou vendo aqui, ela falou que está sempre fazendo isso. Mas aqui, o que é justiça restaurativa? Imagina que tem um leigo aqui, uma criança. Se você for explicar qual que é a aplicação assim, normal, padrão, que a justiça restaurativa tem no nosso judiciário. Perfeito. A justiça restaurativa, ela vai trabalhar com atores que estejam em conflito. Então, é para restaurar aquelas pessoas que estão em conflito. Por exemplo, um pai e um filho, um réu em relação à vítima. Ela vai procurar, então, trabalhar em cima para que se restaure. E essas pessoas consigam superar o conflito. E, principalmente, desenvolver, então, essa técnica para pacificar, através do diálogo, os conflitos que foram identificados. Essa é a grande força da justiça restaurativa. Vale muito para o crime, vale muito também para ações cíveis. E aí se pergunta, mas e gestão de pessoas dentro da equipe? E aí vem o link dessa possibilidade de podermos utilizar. Então a gente amplia o leque era um pouco mais restrito, e a gente amplia o leque para dentro da gestão de equipes. Então é um salto, né, a justiça restaurativa. Não sei se ficou claro a definição aí de justiça restaurativa. Sim, perfeito. E aí você estava falando já de comunicação não violenta. Isso. Tá. Qual que é a conexão que tem aí? Total. Tanto a justiça restaurativa como a comunicação não violenta, eles partem do diálogo. Então, se fala muito da ética do diálogo, a gente fala muito das pessoas terem espaço de fala, a gente ter essa possibilidade de escutar o outro. É muito interessante, professor Haddad, que, via de regra, e isso acontece bastante, infelizmente, quando nós estamos conversando com alguém, a pessoa começa a falar algo e eu já preparo uma linha de raciocínio para destruir o que ele está dizendo e eu não ouço mais o que ele diz. Então é como se fosse um duelo. E isso não é diálogo. Isso é incentivar o conflito através da conversa. Já na justiça restaurativa e principalmente na comunicação não violenta, tem que ter várias posturas para que o diálogo efetivamente aconteça, sem apontar culpado, sem fazer referência, e principalmente seguindo os 4 pilares ou 4 grandes eixos. E aí eu vou ter que fazer uma propaganda de um livro que está nesse livro aqui chamado Manual de Administração Judicial do professor Haddad, leitura altamente recomendada. Tem um capítulo chamado Gestão de Pessoas, é o capítulo 7, pessoal, para quem tiver com o livrinho à mão aí. E aí o professor abre um item chamado Comunicação Não Violenta e ele dá 4 pilares que tem que ser observado. Veja, dentro da gestão de pessoas. Então, comunicação não violenta, professor, é fundamental para gestão de pessoas. Eu não consigo imaginar um líder e os gestores lidando com pessoas sem fazer de forma assertiva. É complicado não ter
CNV dentro. Até eu vi uns nomes ali, eu vi a Marcela, Angelita, estou vendo um monte de nome querido aqui, um monte de pessoas. Beijo para vocês, gurias. Eu vi aqui que vocês estão entrando na sala e eu tô ligado aqui. Mas vamos lá. Então, CNV é bem importante, professor. Isso. E você tem aplicado isso na sua equipe, Terra? Como é que está funcionando? Temos aplicado. Temos aplicado. Quando a corregedoria nos chamou para fazer aquela atividade do dia 3 Sim. sobre justiça restaurativa na gestão de pessoas, ou justiça restaurativa dentro das equipes, nós, até parece, estranho, né? Vocês vão dizer, nossa, isso eu sempre fiz. Exato. Pessoal, quem está fazendo e está se esforçando para dar o seu melhor e para fazer algo que incentive as pessoas, que ouçam os problemas e que de forma verdadeira queira entender o outro, já faz CNV sem saber. O professor fala muito nas aulas dele, tanto aqui no Instituto Haja, como lá no mestrado, que a gente dá nome a coisas que já fazíamos. Então, tinha muita coisa que a gente fazia, professor, mas também tinha muita coisa que a gente não fazia. E foi interessante porque, quando teve o dia do desenvolvimento da atividade, vários itens eram importantes para serem lembrados. Até eu vou dar uma lida aqui, porque esses itens eu fotografei, até eu coloquei no meu Insta lá, quando eu divulguei essa nossa atividade, eles são tão importantes que a gente não apagou. Nós temos um quadrinho, pessoal, quem está nos acompanhando aí, não é da equipe da Quarta Vara de Passo Fundo, nós temos um quadrinho e aí a gente faz as anotações principais, data de reunião, a gente faz reunião de gestão, a gente tem... todo mês a gente se reúne, então tem a próxima data, os assuntos vão ser tratados. E nós escrevemos no item, alguns itens que eles levantavam na nossa reunião de gestão, que era importante a gente cuidar. E não deu para pagar mais, professor. É um material que foi desenvolvido pelo Nujuri e ele ficou tão bom que a gente não pôde mais apagar. E esse material dizia o seguinte... Oi, diga, professor. Não. É isso que me chamou muita atenção, viu, Terra? Porque, assim, a gente, quando está falando de gestão, implantar um novo modelo de gestão, nós sempre falamos, pessoal, façam um ritual de gestão, isso é muito bom para a equipe, né? Discutir o trabalho, raciocinar o trabalho da semana, do mês, né? Sincronizar as atividades todas. E quando eu vi aí, você falando aí, reunião de gestão com enfoque restaurativo, eu fiquei curioso. Eu falei, essa aí eu quero conhecer. Isso aí. Nós já estávamos na nossa quarta reunião e aí, quando fizemos, os itens foram lançados e veja o que a gente começou a fazer diferente. A gente ressaltou, que é importante para os líderes gestores, primeiro, a fala em primeira pessoa. A gente já fazia isso, mas a gente deixou bem claro. Eu tenho um sentimento, eu estou fazendo, eu estou pensando, não é você, não é ele, a gente não aponta para ninguém, a gente primeiro mira em si mesmo. Então, sempre fala em primeira pessoa. Outra, objetividade. A fala tem que ser equilibrada, mas uma escuta ativa e empática. E escuta ativa é um exercício, professor, que é você efetivamente escutar o que a outra pessoa está falando. E empático vem do grego, né? Empatós. Até patologia não é porque é doença, tá, pessoal? Patós é de sentir. Então, normalmente, quando a gente dói, a gente sente. Então, empatós é sentir junto. Então, a empatia era importante. Outra, perguntas são altamente bem-vindas. Ter dúvida é normal e a gente entende, acolhe e valoriza. Voluntariedade na fala. Fala quem quer. Não precisa, a gente não obriga ninguém a falar. E outra, colaboração. Todos colaboram. Nós estamos todos juntos ali com um objetivo. Veja, o pessoal do Nujuri vem, bota isso, e aí, tive que colocar no quadro, professor, e não deu para pagar. Então, assim, o pessoal do Nujuri que está nos vendo, a Catarina, principalmente, né? Nossa, foi muito legal. Não deu para pagar, professor. Dá pena de passar o apagador, né? Não, e aqui, mas também na foto, lá no finalzinho, coloca assim, erros são bem-vindos. Isso. Talvez seja, aí é um acréscimo que nós colocamos, que daí é uma frase nossa, da nossa gestão, das nossas reuniões.
E toda a nossa reunião, é bem importante isso, para vocês que estão nos acompanhando, o erro é bem-vindo. Aí vai dizer, nossa, José, só um pouquinho, essa equipe não é perfeita, vocês não são super-homens e mulheres maravilhas que fazem tudo perfeito? Não é, pessoal, porque até a nossa unidade, nós trabalhamos muito forte em não conformidade. Não conformidade, é um termo que a gente gosta muito, é um termo que o professor Haddad nos trouxe, e não tem outra palavra que possa melhor expressar o que nós valorizamos. E por que a gente valoriza a não conformidade? Não está valorizando porque vocês estão valorizando o erro? Não, não é erro, é não conformidade. Por quê? Porque lá na nossa unidade, professor, a gente usa o PDCA e a gente usa o MASP. O PDCA, para quem está nos acompanhando, é planejar, fazer, checar e aí fazer nova ciclagem de verificação. Então, o PDCA, ele tem todo um ciclo. E o ciclo só funciona se a gente repetir todo mês e parar para pensar. Pessoal, o que a gente fez no mês passado, que a gente planejou, que a gente fez, a gente está checando, a gente está conferindo. Tem alguma coisa que deu diferente? Isso aqui não está dando certo. Temos uma não conformidade. O que houve? Não, a gente achava que ia ser assim, mas foi assado. Tá. E qual é a solução? O que a gente pode corrigir o rumo agora para, com base nisso, para o próximo mês ou para os próximos meses, a gente está diferente. Então, não conformidade, os erros são muito bem-vindos. Sabe o que acontece, professor Haddad? As pessoas escondem o erro. Porque eles têm medo de caça às bruxas. Porque acham que vai ser punido. Ou porque vai ser considerado uma pessoa não tão inteligente entre os integrantes da equipe. Quando apontar a não conformidade, é exatamente uma postura de interesse público, que eu estou preocupado com o que eu estou fazendo, porque eu quero um resultado exatamente contrário. Então, erros sim são bem-vindos e não conformidade tem que ser falada, sem acusação, sem querer encontrar culpado, sem querer punir. E nisso entra a CNV. Porque se eu transmitir, professor, uma ideia de que eu vou abrir pá de sindicância contra todo mundo que não atingiu a meta, ou que não isso é assédio. Isso é assédio, isso não é comunicação não violenta. E aí a gente se perde e a gente acaba não tendo o resultado que a gente queria tanto, né? Mas aqui, você está falando isso, sua equipe lá, me diga, Terra, são quantas pessoas, que acervo que você tem, que matéria que você julga, como é que está assim, a dimensão da vara, para a gente ter uma ideia? Maravilha. A nossa equipe, nós estamos hoje, são 16 pessoas que trabalham, nós temos 4 estagiários, até estão trocando agora, estão diminuindo os estagiários. Está em época de troca de estagiários. Mas são 2 juízes, eu e o Guilherme, e o diretor de secretaria, então, e nós temos hoje quase 8 mil processos em tramitação. Houve um aumento muito grande da tramitação, e no início do ano, nós, até em razão da aula do AJA, foi um exercício que o professor pediu na nossa atividade de mestrado, nós começamos a fazer medições dos números e tentar identificar, aplicando o PDCA e também o método MASP, tentando identificar o que estava, ou poderia ser feito diferente, ou que estava trancando o fluxo dos processos. Começamos a fazer uma reanálise da nossa unidade. E essa reanálise começou a surtir efeito. É interessante que a gente acha que o juiz vai bolar da cabeça dele o jeito que vai resolver as coisas dentro da unidade. Quando não é assim que funciona. A equipe ciente, e aí vejam como é importante o CNV, vendo os números da unidade, estando ciente da situação que se encontrava, a equipe começa a construir soluções que poderiam ser implementadas. E muitas soluções surgiram, em razão, inclusive, da dica dos servidores, dos integrantes da equipe. Começamos uma grande construção de soluções e propostas de medidas. E essas propostas começaram a ser implementadas. Até hoje, professor, tem uma novidade para o senhor. Nossa unidade foi selecionada junto com a execução fiscal, que é a segunda de Passo Fundo, e outras unidades da 4ª região. Nós estamos de forma como piloto, utilizando uma ferramenta do EPROC que faz triagem automática
e, inclusive, já prepara a minuta. Não é inteligência artificial, mas chega muito perto. E aí, para quê? Para fazer cortes de movimentação. Para que não tenha aquele processo indo para o lado, sabe? O processo vai para frente. E já utiliza um formato de minuta pronta para o magistrado fazer a análise do processo e assinar. Então, é uma medida muito veloz, que vai implementar a velocidade de unidade. A gente implementou, começamos ontem, hoje, e vamos implementar agora, em piloto, né? A gente tem que estar, aí é aquela história do cheque, né? Tem que estar checando para ver se a ferramenta funciona, né? E não tem algum problema, mas foram nos convidaram e a gente está implementando. Então, o Vini, que é o diretor, e o colega Guilherme e todos os outros servidores, a gente está implementando uma ferramenta nova aí que nos convidaram. Então, e a nossa equipe, então, está lidando com esse formato. E aqui, ó, sem querer fugir do assunto, isso aí, por exemplo, ajuizou a ação, ela ingressou na unidade, eles já dão a sugestão lá da minuta pronta, já é feita a triagem, passa por um servidor antes de ir para você? Como é que vai funcionar? Tá. São duas funcionalidades que estão operando aqui no EPROC da 4ª Região. A primeira é a tramitação ágil. Tramitação ágil hoje, eu até não vi os números atuais, mas já estava em 60% da minha distribuição, já estava em tramitação ágil. O que é a tramitação ágil? O advogado tem que aceitar a tramitação ágil, ele preenche todas as questões que são colocadas, ele já escolhe que perícia ele quer e ele já sabe a data aproximada da realização da perícia, e o sistema EPROC tramita sem intervenção humana até o momento da realização da perícia. Se houver algum incidente durante a tramitação, a gente chama de tramitação manual, vem para o servidor para fazer a atuação. O próprio sistema aponta e aí sim o ser humano vai atuar. E ele vai praticamente até a juntada do laudo. Assim que juntar o laudo, volta o processo, então, para o juiz, para a sentença. Então, o normal vai o processo até contestação, professor, citação, contestação, tudo isso automatizado. E aí ele vem para o juiz para a sentença. Então, é algo que imprime muita velocidade. E evita também esses movimentos laterais do processo. Além disso, o que não é a tramitação ágil, a gente está implementando essa ferramenta que é de automatização. E essa automatização, aí sim, ela vai também seguir um fluxo, ela roda regras, professor, toda noite que a gente cria na unidade. A gente diz, olha, todos os processos que estiverem em tal localizador, com tais situações, faça isso. E agora tem uma novidade, que isso já existia, faça isso e já prepare a minuta. Então, eu já prevejo no fluxo quais são as opções, já prevejo qual é a minuta que vai ser utilizada e o próprio sistema gera a minuta e deixa pronto para análise. Então, é muito interessante. E nesse estar pronto para análise, a sua equipe faz essa primeira análise, já vai direto para você? Como é que tem funcionado? Como é que é a ideia? A equipe faz análise. A equipe faz análise porque entra daí para a conclusão, ele está concluso, aí vai ser feita a análise, se estiver correto, aí vai para o juiz para assinatura. Nós já estamos adotando na nossa unidade a não passar pela assessoria e direto para juiz em determinadas situações. Então, já evita ir, inclusive, a assessoria. Há situações determinadas que vai direto para o juiz. E o juiz faz a análise do processo e já faz a minuta. Então, é muita velocidade. Eu estou vendo, você falou que a equipe são 16, não é isso? Dá mais ou menos, então, 500 processos por cabeça, né? Por pessoa na unidade. Não é pouca coisa, né, Terra? Eu acho que assim, o ritmo de trabalho lá deve ser bem puxado. O ritmo é bem puxado porque nós somos vara de GF previdenciário e de vara previdenciária. Então, a gente tem os dois ritos, o que é um problema. O ideal seríamos ser só GF ou só previdenciário ordinária. Eu tive que ordinarizar o GF ou judicializar o ordinário. Então, fiquei num meio termo. Tivemos que tentar achar um equilíbrio, até para ter uma lógica dentro da produção. Mas o volume é grande, é impressionante a quantidade de incapacidades, então, e principalmente de atividades especiais também. É um volume grande daqui da região. Tem região com fábrica, região com empresas, então
nos demanda bastante, mas sim tem bastante volume de serviço. É um volume considerável. Tá, e aí vamos voltar então lá para a justiça restaurativa, o ritual de gestão. Você chegou a fazer como é que funcionou? Você já estava, você falou que foram feitas 4 reuniões de gestão até agora. Eu estou vendo que a próxima está marcada aqui para 14 de agosto, é isso? Isso, bem É. certinho. E aí, nessa última reunião que você deu esse enfoque aí da justiça restaurativa, ou desde o início você já estava fazendo isso? Na última reunião ficou muito claro o que a gente já fazia. Né? Nós temos cuidado, professor, já desde quando assumimos a unidade, nós estamos aqui, são quase 9 anos que eu estou na quarta vara, e nós temos cuidado sempre, sempre, sempre de propor o diálogo, de fazer uma escuta ativa, de querer escutar o outro, de fomentar a empatia, fomentar a boa vontade entre os integrantes da equipe. Então, são coisas que a gente já fazia, mas agora ficou muito claro. Então, nós já fazemos a atividade também, via de regra, ela é presencial, então quero todos aqui da equipe reunidos, porque é diferente estar junto e o resultado é melhor. Não temos, assim, alguém online o tempo todo, ou que mora em outro país. Então, nós trabalhamos todos juntos. E esse formato restaurativo foi muito interessante. É uma experiência de sucesso. Eu recomendo profundamente a quem está nos escutando que implemente também essa reunião restaurativa, porque todos ganham. Não há como não ganhar, professor, com uma reunião restaurativa. É impossível. Todos ganham. Reforça relacionamento, traz. Porque o senhor até fez a diferença também entre do conflito. Nós somos humanos e nós temos muitos pontos que a gente precisa explicar para o outro o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, e essa falta de diálogo, isso tem um potencial de destruir qualquer equipe. É uma coisa impressionante. Então, ela realmente é uma função preventiva muito forte, porque estabelece laços de confiança, estabelece a certeza de que pode dialogar, estabelece a certeza de que vai ser escutado e a gente exercita escutar. Porque é muito difícil escutar, professor. É muito fácil ficar apontando o erro dos outros, ficar falando do outro. Aí quando é para falar de si, do que sente, já dá um negócio. Né? Mas eu nem sei bem o que eu sinto. E aí a coisa começa a desenvolver. Eu recomendo, sim, profundamente essas reuniões restaurativas, né? E deixa eu te falar, essas reuniões assim têm mais emoção, uma carga emotiva maior do que uma reunião comum? O que você me diz? Ou não? É Não, só o pessoal assim? Não. eu acho que as nossas reuniões de gestão, elas têm emoção. Porque e a pessoa tem que falar o que está sentindo. Ou há muito pensamento assim, olha, nós não vamos conseguir. Ou não tem, está faltando servidor. Ou isso aqui é invencível. Ou esses sentimentos têm que vir à tona, até para que a gente possa conversar e a pessoa mesmo comece a verificar se aquilo é verdade. E mais, o outro saber que o colega também tem dúvida, que o colega também tem um sentimento. Já o outro, eu ouvindo aquilo, eu posso dizer, olha, fulano, eu queria te tranquilizar um pouquinho, sabe? Que quando isso e tal. Então, existe um diálogo quando a pessoa vai e fala. E é bem importante isso. E o sentimento não tem como separar, professor. Nós somos seres que sentem. E muitas vezes a gente precisa deixar isso às claras para que não aconteça exatamente o ruído dentro da relação. O ruído é terrível. Eu penso, é tipo mandar mensagem pelo WhatsApp. Nossa, eu até vou usar um termo agora mineiro. Nu. Não é nem nossa, é nu. É um negócio assim gigantesco, é um nossa gigantesco, pessoal. Nu. Pessoal, não mandem coisas importantes escritas em WhatsApp, porque isso vai dar ruído. O que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer nada. Então, é essa a diferença do olho no olho. De falar com a pessoa, de falar o que está sentindo. Isso faz a diferença. Faz a diferença, mas isso ficou muito mais claro com esse enfoque mais restaurativo, porque
esses itens precisam ser lembrados. Eles precisam ser reforçados, né? Tá. E aqui, você acha que desde o início, quando você começou as reuniões, os rituais de gestão, a turma está mais desinibida? Está falando mais, contribuindo? Você notou alguma mudança na comunicação? Eu notei. Via de regra, a equipe se comunica nos grupos. O que eu quero dizer com isso? O pessoal do conhecimento conversa entre eles, tem o pessoal do gabinete conversa entre eles, tem o pessoal da execução conversa entre eles. A conversa entre as equipes, também sobre trabalho, mas outros assuntos, mas é muito diferente a gente chamar o pessoal para falar sobre toda a unidade, todos juntos. E aí, nesse momento, o pessoal, eu notei que naquele primeiro movimento, assim, a pessoa fica meio preocupada. O que ele está querendo com isso? Será que isso aqui é uma pegadinha? Vai terminar com uma sindicância aberta? Fica naquela coisa, né? E aí, quando vê que realmente que erros são bem-vindos, então, a não conformidade é algo que precisa ser falado, que nós vamos tentar uma solução, mas essa solução pode não funcionar e nós vamos corrigir rumo. Mas nos fale o que você está sentindo. Tudo isso começa a facilitar. Nós começamos as nossas reuniões de gestão no formato proposto pelo professor, inclusive na obra que eu já mostrei no início do vídeo, com um questionário bem pessoal, falando sobre o que gosta, o que quer, o que não quer. O que eu pediria um gênio da lâmpada para modificar. Tem 5 perguntas ali que a gente pode enquadrar, inclusive numa matriz de SWOT, os pontos que a gente precisa verificar. E a equipe trouxe muita coisa boa. Trouxe muitos detalhes que estava passando para nós, líderes gestores, despercebidos. Então, e veja, eu já tinha há muito tempo eu já tinha contato com a equipe. E mesmo assim, foi necessário um formato diferente para a gente poder ter, dentro dessa nossa reunião de gestão, o maior espaço de fala. E todos aproveitaram o espaço de fala, de forma educada, cada um com o objeto da palavra, cada um pedindo a palavra, conversando com o outro, ouvindo o outro. Foi muito interessante, professor. Foi bem interessante mesmo, assim, uma coisa bacana. Ô, Terra, acaba que assim, a liderança, né, ainda que o cara seja top e tudo, ele vai ter alguns pontos cegos, sabe? Tem coisa que não consegue ver. Então, isso aí da ferramenta, do pessoal expressar, apresentar, é muito bom para chamar atenção. E uma outra coisa, às vezes são questões até simples de resolver, não? Você não leu alguma coisa lá, achou assim, pô, gente, é isso, é tão simples, deixa eu já resolver isso aqui agora. Mas que não chegava ao seu conhecimento. Eu já vi acontecer muito com outras pessoas, comigo inclusive. Deve ter acontecido com você também. Outras coisas podem ter de solução mais complexa, né? Exige mais trabalho e tal, mas só de ter sido externalizado já é o primeiro passo. Aquela não conformidade surgiu, a partir daí começa a iniciativa de melhoria, né? Isso. Uma coisa impressionante para mim, me chamou a atenção, foi uma medida simples relacionada a banheiro. Que para mim eu não tinha ideia que estava tendo aquela necessidade e que foi resolvida no outro dia. Então, vejam, era uma coisa tão simples e o pessoal precisou falar para daí nós nos darmos conta que precisava. Móveis ergonômicos, as cadeiras não estavam, e aí já entrou pedido, a gente está providenciando, está chegando material de apoio para pé e tal. Veja, coisas mais simples que precisava o pessoal apontar. E aí isso foi fundamental para a pessoa se sentir bem, né? E poder fazer um bom trabalho. Isso, perfeito. E aqui, Terra, o trabalho que você está fazendo lá na corregedoria, né? Você falou rapidamente aí no nosso encontro, no início. Ele tem a ver com essa questão, assim, você está pegando a sua experiência da vara, como é que tem funcionado está tendo essa transição, me diga. Outra Sim. coisa, o pessoal está gostando, os colegas juízes? Foi interessante. Quando o corregedor nos convidou para fazer a atividade, foi um desafio bem complicado, pessoal. Porque, assim, são 200 unidades, então a chance de fazer algo que desse problema era grande, então tinha que ser feito bem pensado, bem elaborado. E
Quando veio o desafio, até o professor Haddad, mandei mensagem para ele, do professor Haddad, estou com um pedido aqui, você vai ter que me ajudar, dar uma olhada no pedido da corregedoria. E aí fomos conversando. Por quê? Porque a ideia, quando surgiu, e aí eu não sei se é o pesquisador que interferiu no juiz ou o juiz que interferiu no pesquisador, utilizamos um formato de piloto dentro da unidade. Olha, tem que fazer uma atividade. Isso era em fevereiro, tinha até maio. Qual foi então a ação? Desenvolver dentro da unidade e testar qual seria o melhor formato. E aí faz o primeiro teste, chama a primeira reunião. Nós tivemos que fazer 3 reuniões para poder fechar a reunião que foi proposta pela corregedoria. E veja, quando encerraram as reuniões, a equipe, ela aprovou. Ela disse que funcionava, mas igual fica aquela preocupação. Será que as outras equipes vão gostar? E até eu comentei com o professor, e agora eu vou comentar para vocês. Logo depois do dia 2, ninguém falava nada na rede. Eu preocupado. Digo, nossa, ninguém comentou. Aí eu mando mensagem para um, mando mensagem para outro, silêncio na rede. Até que daqui a pouco vem a primeira resposta num colega juiz. Tenso no início, muito bacana no final. Então, veja, isso me deu um alívio, sabe? Poxa, a técnica funcionou, né? Vem uma diretora de secretaria e diz, olha, foi muito legal, a gente pôde conversar e tal, e desenvolver as metas, porque falar de metas, professor, é um negócio muito complicado. O CNJ nos pede muitas metas, mas ao mesmo tempo, como é que se trabalha metas com a equipe? De maneira a equipe construir a solução. E mais, construir medidas que possam solucionar questões, às vezes, simples, que estão impactando no trabalho. Não é algo simples, não é algo simples. E essa construção, nós utilizamos para essa reunião que foi feita no dia 2 da corregedoria, nós utilizamos os 4 pilares da CNV. Então, vinha o primeiro pilar, até o senhor aponta bem aqui no livro, da observação. Então, observem. Vejam os números da vara. Vejam como é que está. Mas não é o teu setor. Vejam a vara como um todo, porque somos uma unidade, né? Vejam, agora sintam, qual é o sentimento de vocês? O que vocês estão sentindo diante disso? Aí mais, quais são as nossas necessidades? O que a gente precisa? E por fim, quais são os nossos pedidos? O que a gente pode pedir para fazer, para conseguir atingir o nosso objetivo como equipe? Então, isso tudo foi aplicado dentro dessa atividade com o CNV e foi uma coisa bacana. Foi bacana porque hoje pode-se afirmar que todas as unidades da 4ª região têm um plano para 12 e 24 meses, que a equipe construiu, e a equipe se comprometeu, e a equipe está construindo soluções, todas as equipes, né, estão construindo soluções todos os meses, para tentar atingir aquele objetivo que eles se propuseram. Então não é a meta 1 do CNJ. É muito abstrato o meta 1. Eu sei que eu tenho que ter uma performance boa esse meta 1. Mas como é que eu faço isso? De que forma eu posso trabalhar com esses processos? O que eu tenho que fazer? Isso a equipe pôde construir nesses dias. Foi muito legal, sim. Foi uma coisa, foi gratificante reunir a equipe. E aqui, aí você está meio que rodando o PDCA, né? Você planejou aí a atividade, você botou em prática a atividade, e aí você está falando, ó, para 12 meses, 24 meses, tem um acompanhamento? Como é que funciona? Ou não? Isso aqui foi aquela atividade assim de, ó, é meio que agora vocês próprios de cada unidade vão fazer o acompanhamento. Isso. Cada unidade tem que agora acompanhar e principalmente tem que fazer reuniões, e ficou sugerido no material, porque assim, ó, pessoal, vocês estão nos acompanhando, PDCA não funciona sem reuniões de gestão constantes, com novas leituras, com nova análise de números, identificação de não conformidades e soluções para um novo PDCA. Então, o PDCA é cíclico. Não se faz um PDCA hoje e daqui a um ano a gente vai fazer de novo. Não funciona assim. O PDCA, ele é pensado e ele só funciona se você estabelecer e fazer a checagem de tempos em tempos. Então, é muito importante ser cíclico. Mas a equipe específica tem que fazer a checagem.
A equipe tem que saber onde é que está vendo, por que a gente não conseguiu esse número? O que aconteceu? Ah, teve um, entrou em férias. Ah, essa nossa solução que deu problema aqui, porque surgiu tal coisa. Como é que a gente supera isso? Ah, vamos tentar fazer assim. E aí, de novo, volta a rodar o PDCA. Então, eles são ciclos intermináveis, porque reunião de gestão é assim. Todo mês reúne. Aí vão dizer, nossa, mano, ficam 4 horas em reunião? Não, a gente não fica 4 horas em reunião. A gente tem feito reuniões mais curtas, por quê? Porque aponta os números, aponta as não conformidades e aí a equipe propõe sugestões de melhoria ou de atividade diferente para poder superar aquele impasse. Então, é algo normal como respirar, é a gente se reunir para fazer as nossas reuniões de gestão. Né? Tem que ter data marcada, tem que as pessoas que vão ter determinadas atividades, a entrega, quem vai fazer a entrega. Então, é algo normal. E aqui, você está falando tanto de PDCA, você vai escrever sobre PDCA no nosso livro? Não, né? Esse aí não é. Não, bacana. Pessoal, em primeira mão, então, galera da turma 3 do mestrado da Infam, eu sei que teve vários que entraram ali, eu vi a Jaque não é da turma 3, tá? Ela é da turma 2. Mas assim, o pessoal da turma 3, o pessoal que está fazendo. A Jaque acabou de comentar lá, que espetacular. Jaque, beijo para ti, Jaque. O pessoal que está nos acompanhando, a turma 3, e que fez a cadeira de ágil. O pessoal da cadeira de ágil. Então, tem gente da turma 2 também, como a Jaque. A Priscila também, agora que acabou de comentar, também está na cadeira. Nós nos comprometemos a desenvolver. Ferdinando também, estamos aqui. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço aí no Maranhão. Grande abraço, Ferdinando. Nós nos comprometemos a desenvolver, para a conclusão da cadeira, várias ferramentas de gestão e, dentre elas, tem o PDCA, tem o MASP, tem Futuro Desejado, tem várias coisas legais. E aí, eu especialmente, eu me comprometi a falar sobre o MASP. O MASP, ele lembra muito o PDCA, mas ele é um aprofundamento do PDCA. Foi desenvolvido no Japão, então já está firme aí a pesquisa, professor. Foi desenvolvido no Japão, no Brasil foi trazido pelo Vicente. O Vicente ele influenciou fortemente Gerdau, Ambev. Então a gente está trazendo conhecimento que essas empresas já utilizam, com base em estudos com origem no Japão, da aplicação do MASP. O MASP é um PDCA mais aprofundado, com mais detalhes. Então, o Vicente nem utilizava esse termo. Quando ele trouxe do Japão, ele botava dentro do PDCA como um acréscimo. Mas nós vamos tratar sobre o MASP, que é exatamente essa ferramenta da gente rever e fazer os 8 itens do MASP e aí rever e aplicar com a equipe de forma periódica. É para resolução de problemas, né? Soluções de problemas. E sempre trazendo uma aplicação prática, né, da ferramenta. Muito prático. Tem que ser. E aplicado ao judiciário, o que é uma grande novidade. Então, o MASP lá na Ambev o pessoal já conhece. Tá, mas e o MASP no judiciário? Dá? E pode? Pode isso, Arnaldo, né? Aquela perguntinha assim, pode isso, Arnaldo? Pode, Arnaldo. E aqui, você me deu uma deixa boa, então. Uma vez nós estávamos aplicando um modelo de gestão para uma unidade aqui no interior de Minas. Aí o juiz estava lá, ele já estava concluindo o curso, né? O curso de meses, né? Aquele curso dos vários módulos. E aí ele falou que ele encontrou o cunhado dele, né? O doutor Tarses encontrou o cunhado. E aí estava lá conversando com o cunhado era um executivo da Ambev. E aí ele chegou e falou assim, vocês não têm, né, assim, começou a falar o que ele fazia na Ambev e tal, vocês não têm gestão no judiciário? Não tem? Aí o doutor Tassi chegou assim, não, aqui, a gente aplica muito lá o PDCA, tem os rituais de gestão, a filosofia da melhoria contínua, nossos indicadores, o diagrama de Chikawa, papapá, papapá. Aí ele ficou abismado, o cunhado falou, é isso que eu faço na Ambev. Eu falei, nós estamos fazendo aqui no judiciário também. Então, um dia que o judiciário todo que estiver nesse nível, com certeza, eu acho, a população vai ter um atendimento melhor, mais aprimorado, né, Terra? Então, eu acho assim,
Esse livro aí, com as cabeças pensantes, inteligentes da turma aí do AJA, né? Do mestrado da Infam, eu acho que assim, vai ser uma contribuição muito boa. Cada um falando de uma ferramenta aplicada ao judiciário, um exemplo de aplicação prática. Eu acho que todo mundo aí que milita na justiça vai poder tomar como referência e implantar na sua unidade. Não é isso? Com certeza, ele vai ser muito prático, tem as armadilhas, né, também da ferramenta, o que tem que ser observado. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Eu estou bem empolgado escrevendo o meu capítulo e os demais colegas também. Vai ser muito bacana, assim, tá legal, vai ser legal o livro. Preparem-se. É isso. Ô, Terra, outra coisa, né? Você está aí com a equipe, você nota que nessa mudança que você teve aí, você está implantando aí ritual de gestão, ritual com enfoque em justiça restaurativa e tal. Não precisa mencionar nomes nem nada, mas assim, você percebe resistência? Você percebe assim, o pessoal chegar meio desconfiado, isso aí não vai dar muito certo, tem um mais desanimado lá com a implantação dessa gestão. O que você me diz? O pessoal abraçou de olhos fechados e incorporou. Não, eles não abraçaram de olhos fechados e acontece uma coisa muito interessante aqui. Eu tenho um grave problema. Eu sou muito otimista. Então, eu sofro de um problema grave de otimismo. Eu transmito isso para a equipe e às vezes isso assusta um pouco. Eu digo sempre para todos que eu tenho contato, eu digo, olha, pessoal, nós vamos fazer melhor do que já estamos fazendo e nós vamos conseguir. E aí isso assusta, porque vem aquele pensamento fixo, diz, olha, não tem como, desse jeito não vai, e natural a resistência, porque é a curva da inovação, né? Tem para o pessoal que está nos acompanhando, eu gosto muito do livro do Pequeno Príncipe. Lembra no início do livro Pequeno Príncipe, que tem o chapéu? Ele olha, nossa, é um chapéu? Ele diz, não, é uma cobra que engoliu um elefante. Então tem aquele desenho assim, parece um chapéu. Aquilo ali é a curva da inovação. Da metade para trás, tá a galera que não tem muita vontade de mudar e tem a galera que é contra mudar, que é bem naquela bordinha lá embaixo. E da metade para frente tem a galera que até se propõe a mudar e tem aquela curvinha lá embaixo na direita, que é a galera que, vamos mudar. Então toda equipe tem isso, é a curvinha da inovação. Eu me considero estar na direita, bem lá embaixo, diz, vamos mudar. Isso assusta um pouco, porque se eu fosse um líder lá do lado oposto, eu seria um movimento dentro da equipe de dizer, não vamos mudar, que nada funciona. Eu sou o contrário. Isso assusta um pouco a equipe. Porém, eles já estão com tempo, professor. E aí, no início, tiveram um certo receio de querer, de que vai dar certo, e preocupação também por se comprometer a fazer algo que não daria. E com o tempo, e aí, pessoal, tinha uma frase de Francisco de Assis que era maravilhosa. Francisco de Assis dizia assim para os demais irmãos, né? Vão e preguem o evangelho. Se der tempo, falem. Vão e preguem o evangelho. Se der tempo, fale. Então, é arrastar. Não tem outra forma de arrastar a equipe se não mostrar com fatos concretos que aquilo funciona. E isso eu preciso de um pequeno voto de confiança no início, dedicação da equipe, e aí, quando começam a produzir os resultados, professor, acontece a grande mágica, que as pessoas começam a dizer, nossa, sabe que isso vai dar certo? E aí esse sentimento, então, aos poucos eles começam a modificar, e é natural, a resistência é natural, é mais de perfil, né? As pessoas começam a dizer, não, vai dar certo esse negócio. E aí começa a mudar. E segue. E é importante essa mudança de sentimento arrastando pelos fatos. Contra fato acaba o argumento, né, professor? O exemplo, né, os fatos, exatamente. E outra coisa, o corregedor aí foi esperto, então. Ele pegou você, que é um otimista e um agente de mudança, para poder implantar esse projeto aí com 200 varas. Ele foi bem corajoso. Então, doutor Cândido, um grande abraço para o senhor, um dos homens mais corajosos que eu conheço. E ele vem dar esse voto de confiança em mim, só vai, José, e vamos embora. Então, o meu gestor, o Vini, foi incansável para trabalhar, para a gente conseguir
esse detalhe, mas eu admito que o meu otimismo talvez tenha pesado bastante na hora de olhar a lista ali de quem chamar para encarar uma missão dessa, né? Que é preparar com a certeza que a gente conseguiria. E eu digo, estamos tendo excelentes resultados. Até a Catarina, agora há pouco, eu mandei a mensagem ali convidando os colegas da quarta região para assistir. E a Catarina viu o assunto. A Catarina é quem está conduzindo no júri aqui do Núcleo de Justiça Restaurativa da quarta região, colega juíza federal. E ela disse assim, Terra, tive um feedback fabuloso da reunião de gestão. Então, em primeira mão para vocês, pessoal. Não foi divulgado ainda os números, mas nós tivemos em torno de 700 feedbacks positivos. Que maravilha. 700 é muito feedback positivo. É muito feedback positivo. Então, assim, nós tivemos muito feedback positivo. Então, não é o Terra otimista, esse otimista inveterado, esse cara que ele vive na Lua, esse cara não é daqui, o nome dele é Terra, mas ele mora em Marte, entendeu? Ele não é daqui. Não, eu posso dizer, não sou eu que está falando. São 700 pessoas. E aí eu trago os números de novo, né, professor? Estatístico. 700 pessoas dizer que foi legal, não dá para dizer, gente, que não foi. E aí eu tenho agora uma notícia de primeira mão. Está para ser publicado o material que foi produzido pelo Nujuri. Até eu lhe encaminhei para a leitura, para o senhor ter ciência do que foi desenvolvido, né? Mas está para ser publicado. Então se preparem. Tem muito artigo que não tem a qualidade que tem esse material do júri. Tá um artigo, dá para publicar em qualquer revista. Tá top, é Qualis A1 o material aí do júri. Ficou muito bacana. E aqui, então você botou essas 200 unidades, elas fizeram um ritual de gestão? Fizeram um e já com a indicação de continuar. Agora tem... Isso, é que assim, sempre tem a mudança de corregedoria, né? O professor Haddad sabe. Né? Isso, e o corregedor não pode amarrar o próximo corregedor. Aqui, no caso, corregedora, a doutora Vânia. Então, não é... terra não é fraco, não. A Jaqueline. Jaqueline, você sempre muito generosa. O corregedor não dá para amarrar o próximo corregedor, não dá para assumir responsabilidades. Mas, ao que parece, a atual corregedora vai continuar porque, inclusive, ela fez um questionário sobre vários aspectos de satisfação de juízes e servidores, e o questionário foi impressionante a resposta. Nós tivemos 28%, quase 29% de resposta do público-alvo, o que para serve é enorme. É assim, ele é bom para muito bom, ele teve muita resposta. E as respostas são fantásticas. Então, tem muita demanda ali que vai ser focada pela atual corregedora e digo, sem reunião de gestão não tem como superar essas necessidades. É impossível. É impossível. Se esperar para cada ano ou cada 2 anos o corregedor ter que entrar lá para tentar resolver, isso não vai dar certo. Tem que a própria equipe procurar a solução. Tem que a própria equipe trabalhar em reuniões de gestão e especialmente com um enfoque restaurativo. É fundamental, professor. Então, eu espero que a próxima corregedora utilize e reforce e saliente a necessidade das reuniões de gestão, porque ela perguntou, inclusive, foi interessante o questionário, nós auxiliamos a corregedoria também nesse questionário, foi pedido auxílio e nos permitiu falar analisar o questionário. Foi perguntado, inclusive, com que frequência se realizavam as reuniões de gestão. Então, eles já têm estatística de qual é a periodicidade das reuniões de gestão. O que já demonstra que a corregedora, de alguma forma, vai olhar com muito carinho a necessidade de fazer reuniões, no mínimo mensais, até um momento de estabilização. É muito importante essa periodicidade próxima. Não pode ser uma vez por ano. Uma vez por ano não é reunião de gestão, pessoal. Ação solidária ou ação entre amigos. Isso não é reunião de gestão. E aqui, Terra, eu vejo quando a gente implanta um modelo de gestão assim, que dá muito certo numa unidade, é uma característica só qualquer, as pessoas, os integrantes, querem reunião de gestão. Sabe? Você pergunta para eles, fala assim, não, ainda que o juiz saia, a gente quer reunião de gestão. Ou então, às vezes, o diretor chega e fala assim, não, aqui, ó, eles estão me cobrando o próximo ritual de gestão.
Então, assim, a corregedora ela pode, né, realmente vitaminar, estimular, né, a continuidade disso, mas uma coisa interessantíssima e muito boa que poderia acontecer era as próprias unidades chegarem e falarem assim aqui, não, vamos repetir a reunião de gestão. Nós já fizemos uma, duas, tal, agora vamos na sequência. Isso realmente é um indicativo muito bom de que a coisa foi bem feita e foi bem implantada. Né? Então, espero que isso aconteça, independentemente da corregedora. Né? É. Eu também, e espero também que o TRF6 implante algum formato parecido na inspeção de vocês para o próximo ano, porque foi impressionante. Foi bom, Foi né? Foi uma impressionante. experiência boa, né? Foi muito boa, e para ter uma ideia, foi na gestão do Dr. Cândido. A primeira inspeção que nós fizemos, sabe qual foi o primeiro assunto que as equipes desenvolveram? Assédio. Assédio. Assédio, olho no olho. E com exercício de dizer o seguinte: conte algo que você imagina ou que viu que é assédio. Foi chocante fazer a atividade. Foi chocante. E aí foi assim, algo emblemático. De novo, abriu um espaço e era o pessoal do assédio. Então, o pessoal de combate ao assédio teve acesso, o corregedor abriu o espaço. Na sequência veio da Justiça Restaurativa, o corregedor abriu de novo espaço. Então, foi muito rico, professor. Tanto a análise de assédio, como da Justiça Restaurativa. Até no assédio a gente fez eu pedi para que todos fizessem online, porque tinha gente, até em razão do Covid e tal, e eu participei de uma das salas. E eu achei que o pessoal ia ficar constrangido de falar comigo, né? Eu digo, mas e agora eu vou ou não vou para a sala, sabe? Digo, entra ou não entra, tá? Vou deixar o pessoal mais à vontade. Eu quero saber, eu vou entrar na sala, me bota na sala aí. Fui para a sala. Aberto. Falaram aberto sobre assédio. Então, eu estar ali, isso me deixou muito feliz, porque eles confiam em mim, como eu confio na minha equipe. Então, eles puderam falar de forma tranquila, sem saber que não seriam punidos ou perseguidos, que ali era um lugar seguro, ali era um lugar propício para falar com a equipe sobre uma coisa tão ruim como o assédio. Então, foi muito interessante, sabe? Foi muito interessante. Que beleza, Terra. Aqui, ó, nosso tempo aí chegou ao fim. A conversa fluiu muito fácil. Dá aí um recado final, o que você me diz aí para a gente concluir essa live com chave de ouro? Bora lá. Pessoal, para fechar com chave de ouro, eu quero desejar a vocês muita saúde. Eu quero desejar a vocês muitas coisas boas, mas eu quero desejar principalmente que vocês tenham uma excelente gestão nas equipes de vocês. Utilizem as ferramentas que estão à disposição, mas nunca esqueçam. A gente lida com pessoas e lidar com pessoas é escutar as pessoas. É dar espaço e possibilidade das pessoas falarem. E por mais difícil que esteja a situação de vocês, acreditem na capacidade de vocês de resolver. Sabe por quê? Porque conversando, nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Então, a equipe vai encontrar a solução. Tá bem? Tenham certeza de que, sim, nós não somos o último pacotinho, a última bolachinha do pacote, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa que a gente pode desenvolver. E a hora é agora, fazer o judiciário do século XXI dentro das nossas equipes. Então, professor, aí também encerrando agora, professor Haddad, gratidão profunda por estar participando, o senhor ter aberto essa possibilidade de fala. Obrigado aos amigos que estão nos acompanhando. Eu vi que tem bastante gente acompanhando. Eu vi também a Liege 3. Liege 3 é uma pessoa que eu amo muito, professor Haddad, que é minha esposa. Eu vi que ela está online, ela é procuradora do Estado e ela tem equipe. Então, bora aplicar lá na PGE, né, Loira? Então, assim, um grande abraço, professor Haddad, um grande abraço a todos vocês. Uma excelente noite a todos e vamos embora que vai dar certo. Isso aí, Terra. Eu que agradeço aí pela participação, muitíssimo obrigado. Quem participa aqui fica convocado para compor as fileiras do Exército de Gestores do Brasil. Então, você já está integrando esse exército, né? E vamos em frente, vamos fazer mais trabalhos, vamos lutar aí para ter um judiciário cada vez melhor, que eu acho que é realmente isso. Com inovação, boa técnica, trabalho duro, a gente chega lá. É isso? Pessoal, agradeço aí a audiência de todos, né? Muito obrigado aí pela participação, por assistir
E continue nos acompanhando. Toda semana, quarta-feira, tenho tentado realizar uma live para a gente trazer temas relacionados à gestão do Poder Judiciário. E hoje tivemos aí essa ótima apresentação falando de justiça restaurativa e também sobre gestão de pessoas, né? Se era bom, ficou ainda melhor. Um grande abraço para todos e até a próxima. Até logo, pessoal. Abração.